A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo de número 7 e 8, que vai nos dizer assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra da mesma forma que nós vemos de maneira clara que tinha uma porta aberta para a igreja de Filadélfia, porque eles estavam sendo fiéis ao Senhor. Deus diz para você: eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta. Deus, ele está abrindo portas na vida de pessoas que estão sendo fiéis a Ele. Você sabe que os momentos estão difíceis, as lutas estão intensas. Pessoas em seu lugar já teriam desistido, já teriam parado, ricando, rabasto, ribianto, deirarrasto, candaraia. Já teriam apostatado a fé, mas você continua servindo ao Senhor, e Deus, ele me trouxe aqui para te dizer: tenho visto a tua fidelidade. Tá pensando que a sua fidelidade passa desapercebida aos olhos do Senhor? Não passa, não. Declare comigo: eu creio que o meu Deus tem visto a minha fidelidade. Eu creio que o meu Deus tem visto a minha fidelidade. Muitas vezes, irmãos, em meio às dores, em meio aos problemas, em meio às frustrações, o inimigo vai querer lançar na nossa mente, ou até mesmo usar pessoas para dizer que Deus não está vendo os nossos esforços, que Deus está conosco, que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Ele não é na nossa vida. Mas Deus diz para você hoje: eu estou com você. Independente do que pessoas digam, independente do que o inimigo diga, eu estou com você. O Senhor se agradava da igreja de Filadélfia. E tem pessoas aqui que Deus diz para você: eu me agrado de ti, filha minha. Eu me agrado de ti, filho meu. Irmãos, o nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus, ele é santo, ele é justo. E Ele sabe o quanto você tem se esforçado. E Ele sabe quantas pessoas já desistiram, mas você está aí. Você está aí crendo. Você está aí dizendo: independente se a porta abrir ou não, eu continuo servindo a Ele. Independente se a cura chegar ou não, eu continuo servindo a Ele. Independente se esse filho se reconciliar com Jesus ou não, eu continuo servindo a Ele. E o Senhor está dizendo: tenho visto tua fidelidade, vou te dar vitória. Porque, irmãos, nada pode estar acima do nosso amor para com Deus. Mesmo que hajam aflições, nós precisamos continuar amando o nosso Deus. Mesmo que hajam afrontas, apertos, perseguições, nós precisamos continuar amando o nosso Deus. Porque Ele tem visto tudo. E Ele não vai nos deixar sucumbirmos diante da situação que estamos. Vale a pena servir a esse Deus, porque tem uma coroa da vida nos aguardando. E Ele está dizendo para você hoje: eu estou colocando uma porta aberta diante de ti. Não esqueça que eu tenho uma chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ou seja, a chave que você precisa está nas minhas mãos. Irmãos, quando Deus, ele quer abençoar pessoas, ele abençoa, independente do que vão achar, independente se vão gostar ou não. E eu vejo Deus abençoando abundantemente pessoas que estão me ouvindo agora. E vão ter pessoas que vão questionar sobre as bênçãos de Deus na sua vida. Mas Deus diz para você: eu tenho te observado no processo. Eu tenho visto a sua fidelidade no processo. Tem muita gente que só vai ver na sua vida a porta aberta. Tem muita gente que só vai ver na sua vida o resultado. Tem muita gente que só vai ver na sua vida a bondade, a benevolência de Deus. Mas não sabe do processo. Não sabe das noites em claro. Não sabe das dores. Não sabe das perseguições. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil para você se manter de pé.
Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil para você permanecer. O quanto tem sido difícil para você continuar. Quem estava garantindo uma porta aberta aqui para a igreja de Filadélfia era Jesus. E hoje ele está dizendo para você: eu sou Deus que garanto a porta aberta. Eu sou Deus que garanto que vai ter milagre, que vai ter resposta, porque eu tenho visto a tua fidelidade. No versículo 8 ele faz questão de enfatizar: conheço as tuas obras. Eu conheço tuas obras, diz o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente se esforça, faz algo para Deus e muitas vezes nós não vemos a retribuição. As pessoas, elas não agradecem. As pessoas, elas não veem os nossos esforços, mas Deus não é assim não. Deus, ele conhece aquilo que a gente tem feito. E eu vim aqui te dizer: continue fazendo o que você tem feito, porque Deus conhece seus esforços. Deus, ele conhece aquilo que você tem feito para ele. Tem muitas pessoas que param de fazer o que está fazendo, irmãos, porque começam a olhar para os homens, começam a olhar para a ingratidão, e realmente o ser humano é ingrato. Realmente existem mais seres humanos ingratos do que pessoas gratas no mundo. Mas o nosso Deus, irmãos, ele não é ingrato, não. E ele diz para você: conheço as tuas obras. Eu sei o que você tem feito. Eu sei as humilhações que você tem passado. Eu sei as lutas que você tem enfrentado. Eu sei as rejeições que você tem vivido para sustentar o que eu coloquei na tua mão. Tem gente aqui que está entendendo de maneira perfeita. Porque só você e Deus sabe o quanto você tem lutado para sustentar o que Deus entregou a você. Porque não tem sido fácil, irmãos, não é fácil muitas vezes. Mas o Senhor está dizendo: eu estou vendo que você está se esforçando, conheço as tuas obras. Lembre-se, tudo que eu faço não passa desapercebido aos olhos do meu Deus, ele vê todas as coisas. Tudo o que eu faço, o meu Deus, decandor, amanturabacai, derrasto, candaraia, ele conhece. Ele contempla. E a sua retribuição, meu irmão e minha irmã, não vem dos homens, não. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você tem feito, não faça como se fosse para os homens. Faça como se fosse para Deus, ministerialmente falando, no seu trabalho, na sua vida secular. Tudo que você colocar suas mãos para fazer, lembre-se: eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, porque Ele conhece as minhas obras. Ele sabe aquilo que eu tenho feito e é Ele quem traz a retribuição para a minha vida. Declare comigo: quem traz a retribuição para a minha vida é o meu Deus. Quem traz a retribuição para a minha vida é o meu Deus. Jesus deixa bem claro: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu estou colocando uma porta aberta porque eu sei quem você é. Eu não erro o alvo. Eu não erro o endereço. Eu sei quem você é. É tão bom quando nós vemos, irmãos, que o Senhor sabe quem nós somos. As pessoas podem nos julgar. As pessoas podem se levantar contra nós. As pessoas podem falar o que elas quiserem falar. Mas Jesus, ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. E isso é tão importante. Nós temos que nos importarmos, irmãos. Se Jesus sabe quem nós somos. Se ele sabe, então pronto. Não se justifique diante das pessoas. Não queira mostrar para elas nada. Não queira provar para as pessoas: Jesus sabe quem você é. Declare comigo: o que importa é que Jesus sabe quem eu sou. O que importa é que Jesus sabe quem eu sou. Jesus coloca hoje uma porta aberta diante de ti porque ele te conhece. Podem falar o que quiser de você, Jesus sabe quem você é. E essa porta que ele está colocando na sua frente, ninguém vai conseguir fechar. Ele está dizendo: os caminhos que eu estou abrindo para você passar, as portas que eu estou abrindo na sua vida, ninguém vai poder anular. A porta da salvação estava aberta aqui em Filadélfia. A porta da salvação está aberta na sua casa. A porta que você precisa de emprego, Deus está abrindo. Eu não sei qual é a porta que você precisa. Deus está dizendo: eu estou abrindo portas que ninguém pode fechar. Ele cai de raço, porque ele tem a chave de Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. O versículo de número 7 vai deixar isso bem claro. E quando ele fecha, ninguém abre. Ele resolveu abrir. Declare comigo: o meu Jesus resolveu abrir portas na minha vida. O meu Jesus resolveu abrir portas na minha vida. Ele sabe que você tem pouca força.
Ele sabe quem você é. Não adianta, irmãos, a gente querer camuflar. Diante de Deus, não adianta nós tentarmos nos mostrarmos fortes. Diante dos adversários, sim. Que a gente não vai mostrar fragilidade para os outros. Não vai mostrar fraqueza para os nossos inimigos, não. Mas para Deus, irmãos, não tem como a gente camuflar. Ele conhece as nossas dores. Ele sabe quando estamos chorando por dentro e sorrindo por fora. Ele conhece a nossa vida de maneira detalhada. E ele deixa bem claro: eu sei que vocês têm pouca força. E por intermédio dessa palavra o Senhor diz para você: conheço a sua história de maneira detalhada. Eu sei que você está aí cansada, que você está cansado, pensando em parar, pensando em desistir, frustrada, frustrado. Que você já ouviu tanta palavra contrária, que você já foi tão apunhalado, tão apunhalada. Você realmente tem pouca força. Tem gente aqui, irmãos, que não está nem mais andando, está se arrastando. Já não tem mais força para andar, já não tem mais força para prosseguir, já não tem mais força para continuar, porém o Senhor está contigo. O Senhor, Ele é na sua vida e foi Ele quem te escolheu. E Ele diz para você: eu sei que você estava com pouca força, que você está cansada, que você está fragilizado, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sei que você foi fiel no processo. Tem pessoas que estavam sendo provadas. Muitas vezes, irmãos, Deus nos prova para ver o que há no nosso coração. Sabia disso? É. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele provou Abraão. A Bíblia também vai nos dizer que Deus, Ele provou os filhos de Israel. E muitas vezes Deus vai permitir provas na minha e na sua vida para ver o que há no nosso coração. Para ver quem nós somos diante da prova. Para ver como nós vamos nos comportar. E tem gente aqui, irmãos, que se mostrou um servo fiel. Tem gente aqui que tem se mostrado uma serva fiel. E Deus, Ele vai honrar a sua fé. Você tinha tudo para deixar tudo. Você tinha tudo para desistir. Você tinha tudo para desacreditar, murmurar, mas você resolveu adorar. Você guardou o nome do Senhor e você disse: independente se Deus abrir essa porta ou não, independente se essa cura chegar ou não, independente se essa restauração acontecer ou não, eu sei em quem eu tenho crido e eu vou continuar confiando nele, custe o que custar. Eu posso viver o que eu viver, eu vou continuar crendo, ricando, rasto, candaraia nele. Tiveram pessoas, irmãos, que se entregaram ao Senhor de corpo, alma, espírito, entregou tudo na mão de Deus. E o Senhor está dizendo: tenho visto a tua fidelidade. Achou que eu não estava vendo, né? Achou que eu não estava contemplando você. Mas eu sou Deus que te contemplo. Eu sou Deus que te vejo. E eu sei que você não tem negado o meu nome. Eu sei que você tem sido fiel. Muitos pararam, muitas desistiram. Muitos conselhos até vieram para você parar também. Para você desistir também, mas você disse: eu não largo a presença do meu Deus. Eu não deixo de servir a Ele, eu continuo fiel, mesmo com os apertos, mesmo com a escassez, mesmo com os perigos, mesmo com as adversidades. E Deus está dizendo: eu sei quem você é. O que importa mesmo, irmãos, é que Deus sabe quem nós somos. E hoje Ele diz para você: eu estou trazendo tempos de paz. Eu estou trazendo tempos de portas abertas. Porque eu vi que você está cansada, que você está exausto. E eu não vou deixar sua história terminar da forma que está. A igreja, irmãos, em Filadélfia, ela foi fiel. E por isso a porta da salvação se abriu. O Senhor hoje diz para você, por intermédio dessa palavra: portas se abrirão por causa da tua fidelidade. Você não queria a resposta se Deus realmente estava vendo você? Será que realmente está valendo a pena continuar com esse propósito? Eu continuar servindo a Deus, eu continuar crendo que Ele vai mudar minha vida, e Deus está dizendo: uma resposta aqui, minha filha, se vale a pena. Eu estou colocando diante de ti, meu filho, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque eu sei que você tem pouca força. Eu tenho visto você de maneira detalhada, mas você guardou o meu nome. Você não negou a sua fé. Mesmo se arrastando, você vai para a igreja. Mesmo sem querer, você ainda escuta a palavra. Mesmo às vezes exausta, sem palavras, exausto, sem palavras, você ora. Você se ajoelha e diz: Deus, eis-me aqui, estou tão cansada. Mas eu não desisto do Senhor.
Eu não desisto da tua presença na minha vida e Deus está dizendo, eu vou retribuir. E Deus está dizendo para você, eu vou recompensar. Deus está dizendo para você, não ficará sem resposta. Não ficará sem resultados. O meu nome será glorificado de maneira nítida na tua vida. E isso não tardará de acontecer. Agradeça a Deus, minha irmã. Agradeça a Deus, meu irmão, porque Ele é fiel. Na vida daqueles que perseveram. Na vida daqueles que não desistem. Mesmo em meio às dores, você tinha tudo para parar. Você tinha tudo para desistir, mas você perseverou. E Deus está dizendo, eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta. Eis que eu abro portas, eis que eu abro novos caminhos. Eis que eu trago novas direções para a sua vida e glorificarei o meu nome na tua história. Eu, Senhor, te amei. Eu, Senhor, tenho um plano na sua vida. Eu, Senhor, tenho um propósito na sua história. Eu estou operando, eu estou agindo, eu estou abrindo portas que ninguém poderá fechar na sua história. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão ver grandes resultados na presença do Senhor e não tardará. Porque Deus está te aprovando. Deus, Ele está alegrando o seu coração. A igreja de Filadélfia, ela não ficou sem uma resposta positiva, sem uma resposta boa. Porque eles plantaram, mesmo em meio ao cansaço. Eles plantaram confiança, fé. Mesmo com pouca força. E tem pessoas que estão aqui assim. Com pouca força, você tem plantado fé, perseverança. Você tem crido no Senhor e vai ter uma colheita abundante chegando para a sua vida, e as portas começarão a se abrir na sua história. Tudo que estava travado, Deus vai começar a destravar. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. É isso que eu ponho diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu, Senhor, honrarei a sua fé e não tardará. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém. Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta porta que está se abrindo. Deus, eu creio, Pai, que pessoas aqui estão sendo aprovadas, pessoas que estavam com pouca força, pessoas que estavam sendo provadas, Senhor, que estavam vivendo tempos adversos, tempos difíceis, mas permaneceram fiéis ao Senhor, vão ter uma linda retribuição. Os teus filhos, Pai, vão ter uma colheita. Chegou o tempo, Pai, daqueles que perseveraram viverem o melhor de Ti. Eu creio, Pai, que portas estão se abrindo, portas que ninguém vai poder fechar, abaiacandarasto, porque serão portas de bênção, Senhor. Portas que vêm dos céus para a nossa vida e o teu nome será glorificado na nossa história. Obrigada por nos conhecer de maneira tão detalhada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que o Senhor conhece cada esforço e que o Senhor é o Deus que recompensa, que retribui e candorasto trabalha. E o Senhor está dizendo, reprime a tua voz de choro porque há recompensa. Reprime a tua voz de choro porque há retribuição. A aprovação de Deus chegando para a tua vida. E o nome dele será glorificado na tua história. Obrigada, Senhor, por essa porta que está se abrindo e ninguém poderá fechar na vida do teu filho e da tua filha. O teu nome será glorificado na história dele, Senhor. Oh, Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dados inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam
precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta. Testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Você crê que o nosso Deus, Ele é um Deus de portas abertas? O nosso Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Ele viu quanto você foi fiel e Ele disse para você: reprime a tua voz de choro, porque tem retribuição do céu chegando para sua vida, tem portas abertas. Aquele que abre portas na sua vida, são portas que Ele abre que ninguém pode fechar, e é Ele quem está abrindo a porta na sua história. Ele diz para você hoje: eu abro portas na sua história e o meu nome será glorificado na sua vida. Não esqueça, o nosso Deus é poderoso e Ele tem visto você em toda luta, em toda adversidade, e Ele te aprova. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.